Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao podcast Caminho para o Gol. Eu sou Vitor Alberici e esse é o episódio número 12. Pessoal, sempre lembrando de nos acompanhar no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Lá no YouTube a gente posta todos os vídeos das entrevistas e também os melhores momentos de cada uma delas. A gente faz uma edição especial com as melhores partes, com as melhores falas dos nossos convidados. Então vale a pena conferir que tem muito conteúdo bom lá por lá também. E sempre ao meu lado, fazendo esse podcast, está ele, Rafael Brito. Olá, Vitor. Salve. Aqui estou mais um dia. Estamos aí muito felizes com esse episódio número 12, que vai ser um episódio com muita coisa bacana para a gente escutar, coisas diferentes, coisa que gera curiosidade de muita gente que às vezes está querendo tentar uma carreira fora do Brasil. E eu tenho certeza que o nosso convidado de hoje vai apresentar coisas muito, muito legais. Então, ele é treinador de futebol. Seja bem-vindo, Cássio Medeiros. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a Vitor, ao Rafael e a todos os telespectadores, né, do Caminhos para o Gol. Um prazer falar com vocês. O prazer é nosso, Cássio. E a gente já se conheceu um pouco, a gente já ouviu um pouquinho da sua trajetória, a gente já conversou um pouquinho, mas fala um pouquinho de você aí para o nosso ouvinte também te conhecer um pouco mais. Bom, o Cássio Medeiros, eu, como grande parte aí de treinadores que não chegaram como jogadores profissional, eu tentei, de forma frustrada, tentei ser jogador profissional, mas não consegui passar do amadorismo lá na minha querida Belo Horizonte. Sempre joguei no Pompeia, Paraíso, Nápoles, não Nápoles aqui da Itália, né? Mas do futebol amador. E não consegui virar um jogador profissional. Mas continuei jogando e sempre apaixonado pela bola. E fui trabalhar, né? O berço não é de ouro, fui trabalhar em vários outros ramos, mas sempre com futebol, com esporte muito vivo dentro de mim. E aí eu fui fazer a educação física. E aí fiz educação física e logo quando eu me formei em educação física, eu fui fazer a pós-graduação na Universidade Gama Filho e fiz o curso das ciências do esporte, como é que chama? Ciência do futebol e futsal. Lá foi um aprendizado muito, muito bom, porque eu já estava quando eu entrei na educação física, com um período, para o segundo período de educação física. Eu comecei a trabalhar numa escola de futebol, e com 6 meses dessa escola de futebol, eu consegui terceirizar essa escola. E eu terceirizei com a marca do América Mineiro. E aí eu fiquei por 10 anos proprietário de 2 unidades dessa escola de futebol. E só que foi meio na pancada, porque quando eu tive essa oportunidade e eu não tive alguém para me ajudar. Entendeu? Eu não fui para auxiliar alguém. Eu tinha oportunidade, eu não achava oportunidade de entrar, e eu tive essa oportunidade e falei, poxa, eu preciso aprender, mas eu tenho essa oportunidade para substituir um treinador, no caso, um professor de educação física, um treinador de futebol de escolinha. Eu vou pegar. E aí comecei a procurar outras escolas, aprender metodologia, como é que funcionava, internet e tal, conversando com alguns amigos do meio, ia lá no pessoal do Cientibol, ver o pessoal da turma da treino ali. E vocês são de BH também? Sim. Sim, né? E aí comecei a rodar para poder ir aprendendo, e aí muita coisa do feeling nosso, né? E do que a gente aprendeu mesmo jogando e seguir. Depois que eu formei, aí eu já estava, né, mais experiente, eu fiz esse curso da pós-graduação, no qual eu fiz os encontros, eram ou no Atlético ou no Cruzeiro, muitos na Toca da Raposa, e com
com Scaglia, com Marcelo Vilhena, com uma turma muito boa, Pimenta. Então, assim, simpósio Escola da Bola. Então, foi muita coisa que foi me amadurecendo, entendeu? E depois que eu fiz esse curso, em 2013, eu fui fazer os cursos da CBF, porque eu estava na escola de futebol, mas tinha aquela coisa de ser treinador, eu montava as minhas equipes, mas eu queria, além de ser, né, um empresário ali com minhas escolas, mas eu queria seguir a questão de ser treinador. E aí eu fui fazer os cursos da CBF, fiz o curso da licença C, lá na Granja Comari. As 3 minhas foram na Granja Comari, fiz em 2013. E quando eu voltei de lá, eu precisava fazer um fechamento do curso para ser aprovado. Eu fui fazer lá nas categorias mais novas do América, lá com o Edson Ratinho. Uhum. E aí ele gostou do meu trabalho, etc. Me convidou, pintou uma oportunidade lá, me convidou para trabalhar lá no América. E aí eu já emendei, como eu queria. Eu tinha algumas pessoas que trabalhavam comigo na escola de futebol, consegui fazer essa separação. Fui fazer, já me emendei na licença B da CBF. E aí eu fui para Santa Luzia, né, que a gente trabalhava ali no América, lá em Venda Nova, lá no final de Venda Nova, que eu me perdi aqui, esqueci Topázio. o nome. No Topázio, obrigado. Trabalhando no Topázio, aí eu fui para Santa Luzia, trabalhando no Sub-15, no Sub-14, depois Sub-15, e aí eu fui fazer a licença A. E aí essa troca, ali foi muito bom para mim. Essa troca que eu tive com ex-jogadores renomados ali, junto com o pessoal com os professores, com o pessoal de fora do Brasil, foi muito bom, foi muito bom. E aí eu trabalhei no América de 2013 a 2017, saí em 2017, 2017 mesmo, fui para Portugal fazer um trabalho lá com alguns atletas da soccer lá do Elmo, da Soccer Training. Levei uns atletas lá, participamos de um mês de alguns jogos lá. E em 2018, eu fui para o Sub-20 do Betinense. Era Betinense, Serranense ali, porque estava mudando para Nova Serrana, etc. E por lá eu fiquei em 2018 e 19. Início de 19. E lá lá nós fizemos um bom trabalho em 2018, muito legal. Fizemos um campeonato mineiro de Sub-20 bem bacana. Tivemos duas pessoas aí que nos ajudaram bastante, que foi o Elmo, que era diretor do Serranense da divisão de base, e o Daniel Paiva, que era o empresário, no qual ele foi o cara que ajudou economicamente falando o trabalho, o projeto. E aí nós fizemos uma boa campanha e revelamos, poxa, bons atletas, até atletas que eu trouxe, que eram dispensados do América, do Atlético, do Cruzeiro, né, pelo fato de, né, eu ter conhecimento da rapaziada ali. Um deles, inclusive, o Raul Gustavo, que é o zagueiro titular do Corinthians hoje, foi meu jogador, chegou lá como lateral esquerdo, um cara de quase 2 metros de altura, 1,90 m, e tal, chegou lá como lateral esquerdo. No terceiro jogo, segundo jogo para terceiro jogo, ele coloquei ele como zagueiro, fez uma grande partida contra o Atlético Mineiro lá na Cidade do Galo. Rapidinho ele foi embora para o exterior e hoje está no Corinthians, está tendo esse sucesso aí merecedor. E aí, logo após, em 2019, eu fui para o Inter de Minas, no qual o Thiago Gosling é um dos presidentes lá, não sei se é a presidência, se é um conselho gestor lá, mas o Thiago Gosling, que é o dono do clube. E aí eu fui minha primeira vez como profissional, como treinador de uma categoria profissional. Foi uma experiência muito boa, muito boa. Classificamos no campeonato, no módulo 2 do Campeonato Mineiro, a chave pesada, com o Betinho, com toda, né, a estrutura que ele está montando, que ele tinha montado já, que ele possui, mais o Coimbra, e aí nós conseguimos classificar, nós e o Betinho na época. Nós saímos para o próprio Betinho na roda lá
Na hora que começou os mata-matas, pegamos eles, acho que na quarta de final, e aí nós saímos. Muito boa experiência. Logo depois eu vim embora para a Itália. Vim para a Itália para tirar minha documentação italiana, mas já vim com família, porque eu falei, eu vou ficar. Vou ficar, eu quero, é meu sonho, trabalhar fora do país, ver como é que vai ser. Se não voltar, ou se não der certo, a gente volta com a mesma postura, hombridade, testa erguida, como fala aqui na Itália, cabeça erguida, e vamos bater na porta dos caras aí e oferecer o trabalho. E com isso tem 3 anos que eu estou aqui, com muita dificuldade com relação à documentação, com relação à documentação para trabalhar no futebol, e mais uma experiência muito legal, muito boa. Essa um pouco da minha história, ou a minha história toda na bola. Não, Cássio, é muito, muito legal, e a gente sempre encontra semelhanças, até com a gente mesmo, ou com alguns convidados que já passaram por aqui, essa coisa de tentar ser jogador, não conseguir, e aí depois encontra um caminho para o futebol pela parte acadêmica, e aí junta com o trabalho e trabalhar, entrar no meio do futebol, é isso, você tem que encarar qualquer coisa que vem na sua frente, você tem que ter lá, botar a cara a tapa, é sol a sol todo dia, e você já tem uma trajetória aí super legal, e eu tinha feito um suspense, eu falei que era no exterior, mas eu não tinha contado ainda, e esperar você contar, você está na Itália aí, porque muita gente tem curiosidade também pro trabalho no exterior. A gente está na Ásia, mas muita gente pergunta de Europa, querendo ou não, a Europa é o centro do futebol, todo mundo fica com aquela coisa para saber como é uma experiência lá, e aí você já está começando aí a trilhar seus passos aí na Itália. Sim. E aí, Cássio, dentro de toda essa trajetória sua, obviamente você trabalhou com diversas categorias, escola de futebol, você citou aí América e tudo mais, e aí você estava numa equipe profissional no final aí no Brasil e até aí na Itália. E aí, aqui os 3 anos foram com profissional. Isso. E aí, obviamente, todo treinador tem o seu método de trabalho, a sua metodologia, ela se adapta para as categorias, mas todo mundo tem o seu estilo de conduzir as coisas e tudo mais. Como você descreveria essa sua filosofia, essa sua forma de trabalhar? O Rafael, eu uso uma metodologia, não posso te falar que é periodização tática, porque aí eu vou falar do Vitor Frade e aquele, me falhou o nome dele aqui agora, que me deu curso lá na CBF também, o português, eu vou lembrar o nome dele aqui, deu curso lá, José Guilherme, isso. Obrigado. José Guilherme, que nos deu um curso lá, que assim, aquele bicho de 7 cabeças que tinha com relação à periodização tática, ele veio com uma simplicidade, foi fabuloso. Mas eu uso uma metodologia sistêmica, e treinos sempre situacionais, sempre em situação de jogo. Então, tudo com a bola, dentro do modelo que a gente entende que é o melhor para o momento. E aí eu trabalho muito com relação ao jogo que se quer jogar. Entendeu? E com relação à filosofia, as equipes, não sei se vocês chegaram a ver alguns jogos nos links aí, que eu enviei para vocês, é uma equipe que marca forte, que tem dobra de marcação toda hora para ter uma marcação forte. Por que essa marcação forte? Porque a gente gosta da bola. Uma equipe que gosta de ter a bola, ela tem que marcar forte, porque é sempre o futebol uma troca de, um momento tem posse de bola do adversário, outro momento da sua, só que você quer a posse de bola para você, então o seu time tem que marcar forte, Então a transição defensiva aí, ela tem que ser muito bem feita para que a gente possa, estar com o time bem, bloco compacto ali, para receber a bola, para quando porventura perder a bola, automaticamente já começa a busca em roubá-la novamente. Então, um time, assim, uma intensidade sempre muito grande, muito grande.
é dessa forma que eu sigo o meu método de trabalho. Maravilha, Cássio. A gente realmente, pelos jogos que a gente conseguiu assistir, deu para ver assim, essa intensidade, né, no jogo, essa forma de marcar bem agressiva, né, quando chega perto da bola. Mas vou fazer uma pergunta. Esse jogo, só um pouquinho, antes de você fazer a pergunta, aquele jogo mesmo contra o Atlético Mineiro, no qual vocês viram aí, nós pisamos um pouco mais no campo do adversário, porque você joga contra um Atlético dentro da cidade do Galo. Os caras com Bruninho, Alejandro e etc. Se eu deixo os caras virem com a bola para entrar no nosso campo com tranquilidade, é difícil, entendeu? Uma hora eles vão achar essa bola. Então, nós subimos o bloco, mas não marcando muito lá na área, em cima dos caras, porque senão você não consegue ser compacto, né? Ali na nossa intermediária. Então, a bola, o cara verticaliza, quebra a linha ali, você tá morto. Então, assim, uma linha 2 ali, que a gente fala, né? 1, 2, 3, 4 ali na linha 2, entrou no nosso bloco de marcação ali, sim, a gente inicia ali uma pressão na bola, sempre bola coberta para a última linha subir e fechar bem o bloco de marcação ali. É mais ou menos por aí. Ô Cássio, é legal que você comentou a coisa do enfrentar o Atlético, porque o nosso último convidado também teve um jogo enfrentando o Atlético lá, ele comentou a mesma coisa praticamente. Ele fala, de treinador do América, no Sub-17, a gente tinha que marcar em cima até para gerar um desconforto neles, para eles não ficarem tão confortáveis ali, gerar às vezes aquela ansiedade para eles tentarem sair. E essa foi uma das estratégias que ele adotou também, num pensamento muito semelhante ao que você falou. E aí a gente... Se vem o Ralf com a bola ali, Bruninho, acho o Alejandro, que fazia gol toda hora. Se eu deixo esses caras jogarem, você vê que em vários momentos aí eles começaram a tentar a bola alta, no qual não tinham sucesso. E aí, com o tempo, a gente foi ganhando mais campo. Ali foi uma bela partida. Eu notei uma coisa já no jogo da equipe que você trabalha na Itália, que apesar de não ser uma equipe que está lá no top, ela joga um futebol, como a gente fala, bem jogado, né? Tenta jogar, e eu vi que o gramado também facilita muito. Eu não sei como que você avalia essa questão do gramado, porque para mim fez uma diferença muito grande para a equipe tentar fazer o jogo fluir, sabe? Sim. Aí a gente entra um pouquinho na questão da filosofia dos caras aqui, como é que os caras jogam futebol. Aqui é o gramado sintético, tá? Grande parte gramado sintético. Aqui tem várias cidades pequenas, mas todas elas têm um estádio. Todas elas têm um estádio com grama sintética, poucos aqui tem grama natural, e são nove categorias. Série A, B, C, D, são 9 categorias espalhadas aí pela Itália. E agora, com relação àquilo ali que vocês viram, realmente é o trabalho de tentar jogar no campo do adversário, de tentar propor o jogo. Só que eu me deparei aqui com sempre equipes reativas, sabe? Sempre procurando a transição, sempre no bloco baixo, com a marcação muito forte, e aí buscando contra-ataque. A equipe que fizesse 1-0, acabou o jogo. Entendeu? Acabou o jogo, e aí bloco fechado, e não era gostoso de assistir o jogo, né? Então eu comecei a perceber jogadores interessantes ali, tecnicamente, mas que eram limitados a trabalhar dessa forma. Entendeu? Poxa, eu peguei um menino que um atleta 2001, 2002, na primeira equipe que eu trabalhei aqui. Poxa, um cara de uma qualidade, rapaz. De uma qualidade, mas ele jogava pouco. Por quê? Porque um jogo de muito vertical, só com a bola muito aérea, buscando os 3 da linha da frente, e aí saía o restante do bloco muito rápido.
Então não se divertia, como os caras falam aqui, a bola não saía de pé em pé, não ia no pé do volante, não distribuía o jogo, não fazia um balanço e etc. E um cara desse não jogava, entendeu? E aí eu trabalhei aqui com um outro treinador que foi ex-jogador Série A aqui no Genoa, é bastante famoso aqui, e ele fez um curso na Espanha, e ele tem esse pensamento bem parecido com o nosso aqui. E aí a coisa casou, foi legal, sempre jogando, sempre trabalhando com treino sempre com bola, vai trabalhar as valências físicas com bola também, e aí foi um problema com os preparadores físicos aqui, e aí esse cara começou a jogar, o cara começou a jogar bola, e se divertia, porque sempre tinha bola no pé, e aí aquilo que você falou, poxa, dá para ver que os caras tentam jogar bola, mas há um ano atrás, 2 anos atrás, aquela mesma equipe ali, ela era voltada para a mesma mentalidade de grande parte aqui, que joga dentro de casa, é um pouco mais agressiva, mas fora de casa, sempre trancadinha, esperando um contra-ataque. Pô, legal, legal. Essa questão que você chegou a comentar antes da marcação um pouco mais em cima, tem um amigo nosso que fala muito da questão do momento de pressão, né? Deixar os caras desconfortáveis no jogo. De vez em quando, deixar o cara ali sentindo que emocionalmente ele tá em risco. Se você não deixa esse cara com esse pensamento, ele sempre confortável, uma equipe com muita qualidade vai crescer demais, né? Tá sempre achando que tá tudo bem. Então ele nunca acha que pode perder a bola em algum momento, aí ele se sente ainda mais livre para propor o jogo dele, que já é muito bom. Sim, sim. E você já falou da questão de como as equipes se postam dentro de campo, que você percebeu aí, e teve mais alguma outra, alguma grande diferença que você percebeu entre o futebol no Brasil e na Itália? Essa é a maior delas, tem outras? Como que você vê essa diferença entre os dois locais? Essa pergunta é muito, muito pertinente, muito boa, porque é o seguinte, quando eu vim para cá, eu até conversei com o Thiago Gosling, vocês conhecem o Thiago Gosling, né? Ele é zagueiro, jogou no Cruzeiro, no Fluminense, etc. Aí ele jogou aqui na Itália, e eu passei pela equipe dele antes de vir, e falei, poxa, você vai aprender muito com relação à parte defensiva, os caras são estrategistas ali, marcam muito forte, etc. Ok. E aí, vim para cá. Só que eu estou trabalhando aqui na 4ª divisão, tá? Só que eu já andei da Sicília, que é a ilha da Itália, ao norte, e hoje eu estou aqui do lado de Roma. E eu trabalhei durante 2 anos com esse treinador, que ele é licença A, e aí conheci vários outros, licença C, B, A, da Europa. Só que eu conheci uma pessoa, um brasileiro, que falou que você está na Itália, você está no Brasil dos anos 70. A qualidade de vida que você vai achar para você criar seus filhos é muito boa. Só que com relação a alguns detalhes de trabalho, etc., você pode sentir alguma coisa. Por exemplo, uma prefeitura aqui não é tão informatizada, né? Como no Brasil, como nas grandes cidades nossas aí, tudo ainda muito no papel e etc. Se você se vive muito bem, muito gostoso, mas essas coisas elas pegam ainda. E aí eu comecei a ver os treinadores, comecei a ver tudo separado, preparação física tem a sua parte, depois vai para a bola, e quando vai para a bola, muitos treinos analíticos para profissional, sabe? E quando sai do analítico, vai para a bola, vai com treinos de meio campo, com limitação de passe. Então, assim, é legal, mas talvez você tire um pouco da criatividade do atleta. E aí eu comecei a ver essas coisas, sabe? Então, o atleta... Cheguei aqui a ver os caras subindo e descendo escada, arquibancada. Sim. Então, eu fiquei meio... Poxa, eu falei assim, porra, eu tô na Itália, 4 vezes campeão do mundo, né?
vai ter coisa legal, vai ter coisa legal. Aí eu conheci esse treinador e a gente começou a falar de bola. Ele falou, poxa, gostei de você, vamos trabalhar junto e tal. Foi aí que apareceu a oportunidade para mim, para trabalhar. Foi auxiliar técnico dele no Pro Favara. Só que o que ele viu lá na Espanha, no curso que ele fez, foi o que a gente começou a implementar. Ele queria fazer isso. Foi o que a gente começou a implementar. Eu falei, poxa, eu fui ver isso muito lá no Brasil, nos cursos lá da CBF, etc. E já aplicava isso lá no América e tal. E a gente começou a fazer. E ele chegou e falou para mim, olha, isso aqui nós vamos ver só na Série A da Itália. Eu estou acostumado, vou em vários jogos, vou em treinos, que eu tenho livre acesso aqui, mas eu não vejo isso acontecer aqui. Aí, quando ele fez um curso agora, tem uma semana que ele foi fazer a renovação da carteira dele da UEFA, e aí ele conversou com vários treinadores ele conversou com o treinador, qual equipe da Série A, rapaz? Sassuolo, o treinador do Sassuolo, com outros treinadores. Aí ele teve gratas surpresas que ele conversou com alguns treinadores de divisão de base que já estão tão legal, estão num nível bacana, mas encontrou alguns treinadores de Série A que estão no top aí, com um pensamento ainda que a gente precisa dar uma vou falar que é errado, né? Não é que é errado, mas como é que eu posso usar a palavra, usar um termo? Precisa, vamos trabalhar aí no futebol de hoje em dia, né? Então, assim, aqui tem uma dificuldade no último terço do campo de dar uma liberdade para o atleta, né? Então, você constrói ali questão tática ali no último terço, você deixa o cara, né, para ele dar uma pedalada. Eu fui falar isso com um cara para dar uma pedalada aqui. O rapaz fez 35 gols no campeonato aqui. Ele ganhava 100 euros por gol. Aí, quando eu fui passar para ele, ele é um cara famoso aqui, dentro do meio dele aqui. Quando eu fui passar um treino para ele, e aí eu falei, poxa, aqui dá uma. Eles usam um termo finta, né? Agarrava, sabe? E é bom jogador. Tinha uma dificuldade de fazer isso, e aí eu fui ver treinadores da base, aqui mesmo dos novos aqui, muito trabalho sem bola, 45 minutos sem bola. Então, no último terço, uma dificuldade para fazer gol gigante, muito grande, muita dificuldade para fazer gol. Lá atrás, tranquilos, bem conseguem se organizar no momento defensivo, mas nesse momento, principalmente no último terço, uma ansiedade muito grande. Isso eu vejo como uma diferença nossa, porque aí a gente, como diz aqui, faz fantasia, que você cria, você é criativo, né? Aí, quando se fala de Vinícius Júnior, vai falar dos caras que eles, quando me encontram, né? Agora o Real Madrid foi campeão agora. Mister, Vinícius Júnior, etc. Porque é diferente, né? É diferente. E aí eles ficam um pouco chateados na hora que rola alguma situação dessa de uma jogada bonita, uma caneta, como eles chamam aqui de túnel. Isso deixa os caras chateados aqui, parece que é um desrespeito. E por estar fazendo a jogada bonita, etc. Então, são algumas diferenças que existe aqui. E aí hoje eu tenho uma dificuldade grande, porque eu tenho toda a minha documentação italiana, mas sou considerado um italiano aqui, mas para a Federação Italiana, tem 3 anos que eu estou tentando ou equipararem a minha licença. Minha licença é A, não sei se me desse uma B, não sei como é que está a questão de grade, né? dos cursos. Não me deram, porque não existe ainda essa concordância, mas também não me deixaram fazer o curso da licença C ou licença B, porque eu levei tudo, mandei tudo como foi pedido, tudo,
E aí eles passou umas semanas, me ligaram falando que não podiam me dar pontuação para eu entrar no curso, porque eu não tinha... A minha história no futebol era toda fora da Itália. Então, assim, se o treinador italiano chega no Brasil, ele tem um tapete vermelho. Se o treinador brasileiro que vem para cá, ele encontra essas barreiras, entendeu? Então, assim, muito fechados com relação a isso. Eu acho que isso vem, isso, dentre outras coisas que eu vejo aqui com relação também à divisão de base. Então, essas coisas, esse acúmulo de, não posso dizer que são pequenas coisas, mas de coisas importantes, eu acho que o reflexo são essas 2 Copas do Mundo que os caras não vão, que a Itália não vai. Entendi. Ô, Cássio, tem uma pergunta que surgiu dessa sua última fala aí. Você disse que você encontrou algumas barreiras, né, no processo aí. E essas barreiras que você encontrou do treinador estrangeiro, brasileiro, por exemplo, era mais no sentido institucional, tipo a federação, alguns clubes criando essas limitações, às vezes por uma questão de reserva de mercado, como se isso também passa pelos treinadores, né? Como que você sentiu a recepção dos outros treinadores, dos treinadores italianos, da comissão técnica italiana, dos jogadores italianos, como que você sentiu essa recepção deles para você e para essas ideias um pouco diferentes da cultura deles? Boa. Eu acho que tem um pouquinho aí de tudo, sabe? Com relação a eu estar aqui, realmente pode incomodar, sabe? Porque, veja bem, vamos seguir aí quando eu comecei a dar os treinos com os atletas, aqueles mais veteranos sentiram, porque já fomos para a bola cedo, treino com intensidade, e os caras estavam esperando um skipzinho ali do lado do campo, entendeu? Então, quando a gente começou a entrar já com bola, e aí o trabalho de força, conversava com o preparador físico, e metia bola, metia joguinho, etc, etc, etc. Só que os atletas começaram a gostar, principalmente os mais novos. Né? Quando eles começaram a ver que hoje ele não vai subir escada, que hoje ele não vai correr lá ao redor do campo, e ele vai já trabalhar. Na hora que assustaram, eu estava com um quadro lá, de todo tamanho, lá na beirada do campo. Então, essas coisas começou a dar um pouquinho assim não posso falar assim, profissionalismo, mas uma coisa mais... O cara já ia falar de parte tática, já ia falar da bola. E aí já começou, aquilo ali já ia para o campo. Né? O que ele viu ali no quadro magnético já foi para o campo. Então, assim, que isso é gostoso para caramba. Então, o atleta começou a gostar. Só que eu comecei a ter essa barreira, no qual, por exemplo, eu dei o treino a semana inteira, mas não podia ir para o campo, para o jogo. Porque aí eles são rigorosos, eu preciso da minha carteira da UEFA. Então, até hoje, eu sou registrado como um dirigente. Entendeu? Então, eu vou para o campo, me chamam de mister, etc, etc, mas tem que ir um outro treinador para participar. Entendeu? Então, enquanto eu trabalhei com esse outro treinador, Luca Cavallo, um treinador Série A aqui, licença A aqui, Série A não, licença A. Ficou mais tranquilo, porque eu ia, mas eu era o auxiliar. Hoje eu estou trabalhando como linha de frente, mas eu tenho um outro treinador que era o treinador dessa categoria. Então, realmente gera uma situação, ela foi quebrando pelo dia a dia, pela relação nossa, e ele foi aprendendo algumas coisas, eu fui aprendendo outras coisas com ele, e aí a gente começou a trocar ali, entendeu? Mas realmente existe essa barreira não só na bola, mas por estar aqui, né? E aí você dá uma incomodada ali, aqui tem uma dificuldade hoje de emprego,
Então, o cara vai te colocar... você mostra a qualidade, mas tem um outro que é italiano, que está precisando de entrar também, ele vai colocar o cara, não vai te colocar. Entendeu? Mas a maior barreira é com relação à federação. Entendeu? Porque eu tenho um presidente de um clube aqui que ele falou comigo, se você conseguir sua carteira, você está empregado aqui. Mas não consigo e o meu contrato termina no final desse mês. Já são 3 anos. Não parece pouco, mas para quem está aqui desde quando nós chegamos, eu cheguei aqui sem falar nada. E graças a Deus já trabalhei em 3 equipes. Já tenho, e passando ainda por lockdown e etc., já tem uma estradinha aí, e eu não pretendo renovar, até mesmo porque eu tenho algumas oportunidades pintando, não para voltar para o Brasil agora, mas tem algumas outras coisas pintando, e eu devo ir para algum outro lugar. Mas, em termos gerais, muito positivo pelo aprendizado, né? Pelo aprendizado, por conhecer uma outra metodologia, uma outra filosofia, saber como que um tetracampeão mundial está aqui na Europa e me tornar mais ainda apaixonado pelo futebol brasileiro. Né? Porque quando nós estamos aí, a gente desvaloriza algumas coisas que na hora que eu cheguei, eu estou valorizando mais ainda. Né? Então, o nosso jogo brasileiro, a nossa forma de jogar. Eu, inclusive, estou torcendo muito para essa Copa do Mundo a gente arrebente e seja campeão, porque isso é importante para a gente. O Cássio, eu estava conversando com um amigo meu e tem aquela coisa de a Europa, quando se está no Brasil, se fala muito, né? Europa é aquela coisa toda e tudo mais, e sim, tem muita coisa legal, e só que às vezes o sarrafo para trabalhar no Brasil com futebol, você não foi um ex-jogador, ele é muito alto, e isso acaba naturalmente gerando profissionais muito, muito bons, porque todo mundo tem que ser muito bom para conseguir o seu lugar ao sol ali. Então, isso é muito legal. E aí você citou algumas coisas aí que eram quase que culturais, né? Desse contexto aí italiano, dessa coisa do treino muito dividido, particionado e tal. E você você teve um contato com esse treinador também, que já tinha uma semelhança mais ali com o seu pensamento, mas, querendo ou não, é uma certa quebra de cultura, né? Vocês tiveram que fazer algumas adaptações na forma de trabalhar para conseguir ir alcançando um atleta? Como é que foi esse processo? Alcançar o atleta, eu até falei aí agora na outra parte, foi mais tranquilo, entendeu? Porque, exatamente por causa disso, porque a bola estava inserida. Entendeu? A bola estava inserida, e aí você, sendo claro, tentando passar para o atleta da melhor forma possível aquilo que você tem em mente, né? Então, põe no quadro, explica, põe no quadro. Se o cara não entendeu, tem aquele que entende mais, tem aquele que entende mais rápido, o outro não. Então, aquele que não, é obrigação sua ali, faz um gesto técnico, né? Vai para o campo e mostra para o cara até a coisa acontecer. Mas como tinha a bola, a gente foi conquistando o atleta mais fácil. Né? Então, todo dia ele achava que tinha um joguinho. Todo dia tem um jogo. Né? Não tinha o treino, todo dia tinha um jogo. Tinha um joguinho. A motivação é outra, né? A motivação é outra. E aí o cara ia se adaptando, se divertindo. Tá entendendo? Só que aí você ia, né, moldando né, o que você pensa, onde o cara vai se posicionar, o que ele vai fazer, etc. Mas sempre com confronto, igual eles falam aqui, sempre com confronto. Então, era uma partitela, sempre uma partida de futebol, estava acontecendo. Curto, médio campo, curto campo, grande campo, etc. E aí a coisa foi acontecendo.
O que foi mais difícil que foi a pergunta do Vitor também, e aí está mais ou menos emendado aí, foi conquistar os caras. Nós fomos fazer uma conversa com todos os treinadores do time que a gente estava aqui, e eu e o outro treinador fomos conversar com os treinadores sub-20, 17, 15, e uma turma de escola de futebol aqui. E aí nós fomos passando, os caras, poxa, como é que fazia, etc, etc. No momento que o outro treinador, outro mister, teve que dar uma saída lá, não sei, não me recordo, só ficou eu estava acabando de falar uma parte lá, aí o treinador do Sub-17 chegou e falou assim, aqui, me fala um negócio aqui. Aproveitar que o Luca não está aqui, não está aqui com a gente na sala, você que está trazendo isso para cá? Entendeu? Você que está trazendo isso para cá, essa forma de jogar e etc. Não, ele também se preparou, ele pensa dessa forma, gosta do futebol que na atualidade está mais voltado para essa forma, para essa metodologia, etc, etc. Isso aí, rapaz, criou um pouco de distância, sabe? O presidente do clube pensava mais ou menos igual a esses caras. Nós fizemos 6 jogos, 7 jogos, com 5 vitórias, um empate, isso no Campeonato Italiano. Uhum. Na Copa Itália, nós estávamos classificados para a quarta de final, e no primeiro jogo foi 0-0. Então, sim, a coisa estava bacana. Tínhamos perdido um amistoso na pré-temporada. Na hora que começou a valer 5 vitórias, um empate, na primeira derrota fora de casa, por 3-2, nós somos demitidos. Entendeu? Essas são das barreiras aí foi uma situação muito complicada dentro do vestiário, porque ele nos chamou, nos mandou embora, e como nós fomos falar para o grupo, poxa, pessoal, voou todo mundo lá para o presidente, mas o cara sustentou. Uhum. Tá? O cara sustentou e contratou um outro treinador que já tinha trabalhado com ele. Eu tinha trazido 2 brasileiros, passaporte aqui, sabe? Uhum. E os caras moravam aqui perto de mim, sabe, sempre me falando. O professor voltou aos treinos dessa forma, e aí voltou a essa forma como a gente conversava. Eles até não fizeram a má campanha, mas contrataram muitos jogadores de uma qualidade um pouco maior, fizeram uma mudança no grupo, mas assim, um bom jogo, estava os caras ganhando de 2-0, onde eu podia fazer uma apresentação bom jogo, a Mitiolinho de 5 esperava lá atrás, Uhum. sabe? Voltava o que é confortável para eles. Então, isso foi isso realmente é uma coisa que esbarra, entendeu? Eles precisavam, eu penso, desde que eu estou aqui, abrir para a gente trocar uma ideia, implementar algumas coisas, eu aprender com os caras, eles aprenderem comigo, e comigo não, com o nosso futebol brasileiro, quem tiver a oportunidade de vir. Uhum. É mais ou menos por essa linha. Ô, Cássio, fazer uma pergunta agora um pouquinho mais específica. Você já passou por esse tema, mas só especificar. Você percebeu alguma diferença entre o jogador individualmente, né, do brasileiro e o italiano? Quais são as coisas que você mais notou entre o jogador tipicamente brasileiro e o jogador tipicamente italiano? Vitor, eu vejo o jogador italiano viril, muito veloz. Ele abre mão um pouco da questão técnica para dar vida numa jogada, tá? Então, assim, aqui apita-se pouca falta, como a gente tem o costume de ver no futebol europeu. Então, de vez em quando abre mão de um contra um para uma jogada mais forte.
Então, eu não vejo, por exemplo, eles trabalham muito com uma bola não vem com o jogo apoiado, um jogo sustentado ali. Na hora que ela chega na intermediária, eles já trabalham com a bola longa, entendeu? Então, aí é a força, é a velocidade, muito viril o jogo e pouca, como é que eu vou te dizer? Pouca criatividade e muita vontade de vencer, só que sem pensar o futebol. Uhum. Entendeu? E isso que eu vejo muito neles. Uma ansiedade imensa para se chegar no gol. Então, por isso, se o cara vai fazer uma virada de jogo da esquerda para a direita, ter um jogador aberto, mas ele está numa situação que vai se criar 1 contra 1 lá, e ele tem um lateral saindo da linha e entrando em condição de receber esse passe para criar um 2-1 lá na frente, ele mete essa bola aérea direto lá. E aí, a partir de você meter essa bola, você já tem uma disputa. A bola deixou de ser. Você deixou de ter o possesso pala, como diz aqui. A posse de bola não é sua mais. Né? Você fez essa bola aérea e já vai entrar em disputa, etc. Então, em vários momentos, eu vejo isso acontecer. O cara quer já meter essa bola lá, nas costas do lateral, que o cara vai entrar, etc. E a maioria das vezes a bola não entra. Entendeu? Mas é porque não tem a tranquilidade de meter aqui e continuar o jogo, se criar um 2-1 lá. Então, eles querem chegar com 10 segundos. Então, eu vejo o jogador brasileiro cadencia um pouco isso. Então, eles têm essa ansiedade em chegar rápido no gol e não vem com ela criando o apoio e quer trabalhar essa bola já lá no fundo, numa bola longa, onde ele deixa de ter a posse de bola e se cria lá uma disputa, um confronto na bola aérea, e não tem essa tranquilidade de vir com o jogo, de se criar um 2-1 lá, de cadenciar um pouco mais o jogo. Então, vejo essa diferença dos nossos jogadores mais que muito tem aquela vontade muito grande de ganhar o jogo, sim, aguerrido, ótimo, mas falta aí nesse último termo. Tem uma tranquilidade de fazer uma saída de bola. Acho que isso é bem uma diferença nossa, né? Nós sempre tivemos isso muito, porque nós temos criado muitos treinadores, bons treinadores, né? Treinadores da base aí, fantásticos. Guilherme, igual você apontou, e o Guilherme do América Mineiro, o Lucas Batista, meu amigo Lucas Batista, lá no Botafogo, muitos, né? Fábio Brostel, muita gente boa. Mas nós tínhamos medo de sair jogando e os caras aqui têm um pouco mais de tranquilidade. Em contrapartida, uma ansiedade no qual tem uma dificuldade muito grande em finalização e nós temos mais essa tranquilidade e essa criatividade de matar o jogo, por exemplo. Cássio, bem legal isso, e aí nisso que você está falando, você sentiu que o processo na base também é muito guiado dessa forma, pelo menos na realidade que você presenciou aí? Vem isso desde antes? Sim, até você fala na Itália, né? Exato. Sim. A categoria de base aqui, até onde eu vejo, nós estamos bem à frente, o Brasil está bem à frente do que a Itália com relação à divisão de base. Tá? Poxa, você vai ver o trabalho dos treinadores, toda a estrutura que se é montada não só de Série A, mas clubes de Série B, hoje os caras se organizando, os clubes se organizando, Série C, etc., que não são todos. Em Série A, por exemplo, não tem uma estrutura de categoria de base, tá? Trabalham como escola de futebol,
e aí disputam alguns campeonatos, mas com a estrutura deles de escola de futebol. Os atletas pagam, aquele atleta que tem uma qualidade melhor vai se organizando aquele grupo ali, se monta um sub-15 e vai disputar. Tá? Mas não é uma categoria de base. Então, eu vi muito isso aqui, muito. Vi lá chegando no norte, onde a coisa é melhor, mas também vi isso. São algumas, está até me falando o nome aqui de um clube grande aí, Série A, que tem uma estrutura de divisão de base boa. Até o brasileiro nosso estava aqui trabalhando com a gente, passou por ela. Fiorentina, mas então eu vejo muito isso, muita questão do método como eles trabalham. Isso reflete lá, que é o sub-12, 13, até chegar no profissional, onde os caras trabalham 45, 50 minutos sem bola, e o doce, que é o mais gostoso, chega no finalzinho, faltando 10 minutos para acabar o treino. Entendeu? Então, assim, isso vai refletir lá em cima, com certeza. Sim, eu vi uma sessão de treino também nas Filipinas, em que os atletas só pegaram na bola os últimos 15 minutos do treino. Eu falei, meu Deus, situação complicada. O treinador de um time grande, aqui, Série A, falou que de forma reduzida, em pequenos jogos, ele trabalha sempre com limitação de passe. Já vai ter o jogo vai estar solto. Entendeu? Então vai ter sempre com limitação de passe. Sempre com limitação de passe, porque ele não solta, então quer dizer, ele não deixa o jogo ficar, o cara criar, né? Porque no domingo já existe isso. Poxa, você não quer que no domingo seja refletido a semana? Ou seja, ele está treinando uma coisa diferente do que ele vai acontecer no jogo. Mas como domingo já tem, então não precisa treinar. Cássio. Time gigante, gigantinho aqui. Caramba. Cássio, muito legal esse papo sobre as diferenças. A gente que conversa com pessoas que trabalharam em outras realidades, é sempre muito interessante, que a gente vai querendo absorver um pouquinho disso, né? Então, muito legal. Agora, eu quero te fazer uma pergunta voltada mais para você, para suas experiências profissionais, naquilo que você passou ao longo desse tempo todo. Você falou para a gente aí que você passou desde escolinha de futebol, categoria de base em clubes grandes, clubes que têm apoio de empresários, clubes de camisa, clubes com projetos bons, trabalhou como profissional no Brasil, trabalha como profissional no exterior. Como é que foi a sua experiência de carreira, né? Esse processo todo, a sua evolução como treinador e a sua experiência nesses diferentes âmbitos e ambientes do futebol? Vitor, sempre, na verdade, tudo isso foi muito bom, está sendo muito bom, até passar por essas dificuldades que vem acontecendo com relação à documentação, etc., mais com relação à documentação, mas ter iniciado lá, né? Então, eu de vez em quando eu volto o filme, né? E vou me vendo lá, primeiro dia de escola de futebol, no futsal, de um clube... De um clube, como é que fala, gente? Não clube esportivo, clube social, né? Social. De um clube social, com apito na boca ali, e aí vamos ver o que vai acontecer, e a coisa, né? Gradativamente, a coisa foi acontecendo. Uma das coisas que dois pontos-chave, por exemplo, eu fiz o curso de Educação Física, me deu uma base geral, né,
mas não me deu a base para treinar time de futebol, né? Isso de forma alguma. Me deu uma base geral, mas especificamente do futebol não. E eu já vinha trabalhando com as escolas. Ter feito a pós-graduação foi muito bom, porque a minha pós foi toda dentro, igual eu falei antes, foi toda dentro de um ambiente de futebol, ambiente de categoria de base e etc. Então, foi muito bom. Ali eu fui aprendendo a questão de como organizar os meus treinos, e aí eu conseguia pegar e aplicar. Então, como eu tinha a base da minha escola, nessa época eu já tinha o futebol society e o futebol de campo, então eu levava a rapaziada do futebol de campo também, então eu conseguia aplicar aquilo ali. E quando eu fui para o curso, e ali eu já conheci Vilhena, né? Já fui conhecendo uma galera importante, uma galera muito boa. Mas quando eu fiz o curso da CBF, foi assim, bem especial, sabe? Ali mesmo eu apliquei, ali que foi muito bom, que eu fui fazer a licença C, fui conhecendo muita gente voltada mais para a escola de futebol também e tal. Mas quando eu fui para B, trabalhei com era mais voltado para a categoria de base. Então, eu conheci muita gente que hoje está no profissional, que hoje está na seleção brasileira de base. Então, tinha rapaziada do Rio de Janeiro, do Sul, do Nordeste, rapaziada aí de Belo Horizonte também. E aí eu consegui aplicar tudo isso. E aí eu entrei no América e fui construindo, né? Disputando os INEFs da vida, né? E aí a gente vai pegando a casca, jogando contra Cruzeiro, contra Atlético e etc. Foi muito importante. Quando eu fiz a minha licença A, foi muito bom. Por quê? Porque eu entrei numa sala que os meus colegas, Adilson Batista, aquele menino lá, David. Então, assim, aqueles caras que eu estava vendo ali na televisão, fazendo o trabalho deles, agora entrando como treinadores, Jorginho, um cara fantástico, Silas. Então, assim, aqueles caras que a gente batia palma na televisão, os caras estavam ali, né? Uhum. Tafarel, o grande ídolo, estava ali, de uma humildade imensa. Então, assim, o curso era muito bom, mas eu aprendia mais ainda quando vinha a resenha. A troca era uma coisa absurda, sabe? Do que os caras passavam como jogadores, estavam passando como treinador. Então, assim, que viemos da questão do meio acadêmico, aprendi com os caras, e aí a gente vinha com aquelas, né? Com o nosso caderninho né? Vamos seguir o feijão com arroz, né? Metodologia, e os caras vinham com uma avalanche de ideias dentro do pensamento deles. Então, esse bate-papo do café, ele ia para dentro de sala. Uhum. Então, era rico demais, muito rico, muito rico. Foi um aprendizado muito grande, no qual eu consegui, fui aplicando isso nos meus treinos, nos meus jogos, e isso foi me dando uma experiência, até por exemplo, até o sub-15, eu trabalhei de uma forma, né, como vou dizer para vocês, uma questão, o atleta e você tinha uma relação, assim, uma coisa mais, sempre um ambiente mais, sempre tem um ambiente de disputa, porque o futebol de alto rendimento não é inclusivo, ele é exclusivo, né? Mas você tinha um ambiente um pouco mais lúdico, vamos falar assim, né? Um pouco mais tranquilo, e a partir do sub-17 a coisa vai pegando mais, sub-20 com empresários e tal, até eu cair no profissional. E aí, quando eu fui para o profissional, eu me deparei com... eu tinha que coordenar um grupo de quase 30 atletas, no qual tinha jogadores que eu trouxe comigo do sub-20,
que ali eu já estava acostumado, né? Me davam, eu estava numa linha de conforto, ali na zona de conforto. Há jogadores que vieram, por exemplo, do Rio de Janeiro, jogador que veio com certo nome, chegou aqui, o cara não foi bem, e eu não podia. Esse cara veio para jogar e não jogou. E aí, falar aqui é fora, ele não jogou porque ele não foi bem para jogar. Uhum. Mas naquela hora, naquele dia, naquela semana, por exemplo, que eu tinha que montar o time para jogar, eu não pus ele para jogar. Porque ele, por exemplo, né? Eu não pus ele para jogar e ele não jogou durante quase o campeonato todo, porque ele foi mal e ele foi contratado para ser capitão do time e etc. Uhum. Entendeu? Então, assim, essas diferenças do cara renomado e do menino que quer sua oportunidade, então eu tenho aquele feeling ali para coisa, e esse aqui, se não está na zona de conforto dele boa, se ele não está bem, ele pode se tornar um líder negativo, então o cara que pode me atrapalhar, tá entendendo? Então, você... o cara vai para o jogo, o cara não vai para o jogo, então o cara vai num jogo sim, o cara não vai... Aí o cara simula uma lesão, uma série de coisas que isso aí vai aí o cara já é assalariado, é um pai de família, né? Uma série de outras coisas que isso foi muito bom. Esse primeiro ano foi muito bom e teve essa parte específica no qual eu falei, isso deu muita experiência, isso foi bom, muito importante, porque aí veio o diretor conversar, veio uma série de coisas, só que aí eu tive o respaldo, isso me deu força, e aí eu fui dentro, fui forte, isso foi legal, mas foi muito legal ver jogadores experientes que te ajudam também, como, por exemplo, Paulo Roberto trabalhou comigo, filho do Paulo Roberto Prestes, do Atlético, né? Foi meu zagueiro e capitão. Poxa, um cara sensacional, me ajudou muito dentro do campo e fora do campo. E isso foi essa questão, essa mudança. Você vai na base ali, e na hora que você chega no sub-20, que já está pulando para o profissional, mas na hora que você está no profissional, salário, família, etc., me deu uma experiência muito boa para chegar aqui, e nisso aí eu já tenho uma certa vivência. Me preocupar mais com a questão do ambiente exterior, da língua e etc. Isso foi muito bom. Isso foi criando casca, inclusive criando experiência de dentro de campo, né? Por exemplo, de vez em quando você vai embora numa derrota que você estava ganhando o jogo, etc. Você fica, puta merda, por que eu fiz isso? E aí, lá na frente, daqui a 2 anos, tem uma situação similar, porque é difícil voltar às situações do futebol, uma situação similar no qual você consegue fazer e você lembra daquilo ali, né? No qual você passou no sub-17, no sub-15, sub-16 da vida, e você consegue empregar aquilo ali, porque você passou uma experiência dentro da bola. Eu não gostava muito de fechar o time, eu fiz 1-0, 2-0, eu queria fazer mais, e de vez em quando, quando você estava contra algum time mais forte, você queria ir, uma vez foi até contra o Atlético também, a gente fez 2-1, e eu queria mais, tomamos de 4-2. Podia ter segurado mais, mas isso foi uma experiência muito boa. Então, essa caminhada aí de 15 anos, mais ou menos, 16 anos, 16 para 17 anos, foi importante, tem a sua importância muito grande de passar, né? Eu passei do sub-10 até o profissional. Então, isso é fundamental, né? Isso é fundamental para a gente tentar obter o sucesso. Bom, pessoal, acho que essa resposta aí veio para fechar com chave de ouro, para mostrar como que a experiência, para quem quer trabalhar com futebol, ela vem, é o que nós falamos, tem que botar a cara, tem que ir para o campo, e aí você vai aprendendo, e é isso, igual aconteceu a virada que você tomou, Cássio. Às vezes a gente toma virada, mas depois a gente aprende para não acontecer de novo. Isso é experiência, é desse jeito mesmo. Você morre naquele dia, né? Você morre exatamente. No dia, né? Nós já passamos por uma experiência, eu como treinador do time, tá vencendo por 2-0 no vestiário, jogo tranquilo,
E eu pensando, poxa, 3 pontinhos. Né? Foi pro segundo tempo, eu já tava pensando na próxima rodada. Acabou o jogo 2-2 e falei, meu Deus, aquilo ali Não, é triste. não, você morre, você volta daquele de arrasado. Mas você não pode transmitir, né? Você tem que entrar no vestiário e etc. Exato. É apaixonante, a coisa é apaixonante. É demais. Então, pessoal, nós vamos agora passar para aquele momento que eu sempre gosto muito, que é o The Book is on the Ball. Beleza. Então, como todo mundo já sabe, no The Book is on the Ball a gente faz indicações aí de material de estudo para reflexão, para quem está interessado em estudar de outras maneiras também sobre futebol. Eu vou indicar dessa vez um episódio de podcast que eu gostei demais, que chama Convocatória, Conversas para ir ao jogo, e é um episódio com o Fernando Santos, que é o treinador da seleção de Portugal, que foi campeão da Eurocopa, campeão da Liga das Nações com Portugal, e o episódio é curioso porque ele se chama Tornar Alguém Melhor. E para quem não sabe, o Fernando Santos ele foi engenheiro, literalmente engenheiro em hotéis, antes de migrar de vez para o mundo do futebol. Então, é um papo em que ele transita ali pela vida dele como engenheiro, para a vida dele já como treinador. Ele coloca tudo isso em relação ao ambiente, às relações humanas, como lidar com os jogadores e como fazer tudo isso. E, assim, um cara que fez o Cristiano Ronaldo discursar no vestiário a favor dele, tem alguma coisa para entregar ali, alguma coisa a gente consegue aprender com ele. Então, assim, um episódio um pouco mais longo, mas para mim valeu muito a pena. Vitor, fala pra gente aí qual que é o seu TD. Bom, eu vou aproveitar aí que o pessoal no Brasil que está nos assistindo, nos ouvindo, tá no inverno, climazinho frio, vão para ficar debaixo do cobertor, assistir com Netflix, assistir uma série, assistir um filme. Vou indicar 2 conteúdos do Netflix sobre futebol italiano. O primeiro já é mais batido, acredito que é um pouco mais antigo, a maioria já deve ter assistido. Quem ainda não assistiu, vou deixar aqui a indicação da série da Juventus, né? Juventus Prima Squadra, que é muito legal, mostra o dia a dia, mostra um pouco da vida dos jogadores, conversa com os jogadores, vai na casa deles, mostra um pouquinho, fala sobre a Juventus em toda a temporada, mostra os jogos, alguns ambientes lá do dia a dia, muito interessante. E a série e o documentário, né, sobre a Eurocopa de 2022, quando a seleção da Itália venceu. A seleção da Itália que vem pela primeira vez fora de 2 Copas do Mundo em sequência. E no meio disso tudo tem um título da Eurocopa, né, uma situação um pouco diferente. Mas fica aí a indicação do documentário, chama Azzurri Road to Wembley. E fala um pouquinho ali da trajetória da seleção dentro da Eurocopa, a seleção que é tetracampeão mundial, que vai ficar de fora dessa Copa do Mundo desse ano, mas que venceu a Europa aí há 2 anos atrás, então fica aí a indicação. Já aproveito para me despedir do nosso ouvinte, do Rafael, agradecer demais o Cássio pela participação, foi um baita episódio que eu gostei muito, tenho muito interesse sobre as coisas aí do futebol italiano, da Itália em si. A gente vai conversar ainda e quem sabe um dia que a gente recebe você aqui de novo. Muito obrigado, Cássio. Valeu, Rafael. Um abraço para todo mundo e fiquem com Deus. E aí, Cássio, fala pra gente aí o que você trouxe pro TBB. Então, rapaziada, na verdade, com relação à literatura, aos livros, eu vou indicar o que, né, já é mais batido, que são mas eu sempre estou com eles, porque o que eu marquei nesses livros, né, de Guardiola, de Carlo Ancelotti, então eles ficam meio de cabeceira comigo, porque são livros que vão falar da trajetória, né, daquele curto espaço de tempo dos jogadores, dos treinadores, mas, por exemplo, do Guardiola em si, tem muita coisa tática envolvida, né? Então tem muita coisa que você volta ali. Então, por exemplo, eu li todos esses 2 livros aqui, eles são assim, sempre volto para buscar uma coisa que eu tinha marcado ali. E você falou que em relação à liderança e etc.
li esse aqui do Ancelotti, liderança tranquila, muito bom. E como eu falei com você, eu trabalhei lá de trás, né? Sub-13 até lá. E eu guardo aqui e sempre que precisar para ter um pensamento com relação a algum treino, alguma coisa, eu tenho ainda o Escola da Bola lá do... É um clássico. É um clássico, sim, sim. Mas o que eu quero indicar mesmo além desses, é indicar uma série na Netflix que se chama Sunderland, que é o clube inglês, né? É um clube gigante inglês que mostra os bastidores. Normalmente a gente vê os bastidores do clube para ganhar, né? E agora um bastidor ao contrário, o clube está na Série A, ele vai ao fundo do poço, na Série C. E ele é bem interessante, não é só voltado para nós treinadores, ele é uma situação mais macro, onde pega diretor de futebol, presidente, quem compra o clube, etc. E você vê uma estrutura daquela fantástica, e o time não conseguir responder, e ver toda uma situação com torcedores, a coisa não ir. Então, assim, foi muito legal, achei muito bom, e assim, não sei se ele é batido já, eu não sei se a rapaziada toda aí da bola já assistiu, mas eu recomendo. Não, muito legal. Realmente a série do Sunderland é muito boa e acaba se tornando atual porque nessa temporada o Sunderland conseguiu voltar do Championship para a segunda divisão. Então, vai dar para ver lá o inferno que o clube passa. A verdade é essa, todas aquelas dificuldades e como que aquilo ali é a bola é aquilo. Muitas vezes você está em ambientes desse jeito e mesmo com todas as melhores intenções você passa por aquilo. Cássio, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua disponibilidade de tempo e de ideias, de poder compartilhar com a gente suas experiências. E a gente só pode te desejar sucesso aí na sua caminhada, seja na Itália, seja em outro local, que você consiga aí alcançar os seus objetivos e alçar voos cada vez mais altos. Rapaziada, Rafael, Vitor, eu que agradeço muito pela oportunidade de estar batendo papo com vocês, e também com as pessoas que seguem vocês, a turma da bola aí. Muito obrigado, foi um prazer enorme a gente poder trocar essa ideia aí, uma hora e pouco que a gente bateu esse papo aqui, foi muito bom trocar essa troca de ideias aqui. Eu acho que é fundamental, é importante, e estou aqui à disposição para sempre vocês precisarem, para a gente voltar a bater um papo. Muito obrigado, pessoal. Esse foi o Caminho para o Gol, episódio número 12. Um abraço, valeu!